essa semana, né, de forma prática, o Senhor pôde falar para nós a respeito de ser um bom ministro de Cristo. Amém? Vamos falar juntos? Bom ministro de Cristo. Eu queria que vocês repetissem comigo: eu quero ser um bom ministro de Cristo. Eu quero ser um bom ministro de Cristo. De fato e de verdade, esse é o anelo do Senhor, de produzir em nós cada dia mais esse vencedor que é o próprio Senhor Jesus. E esse bom ministro de Cristo nada mais é alguém que persevera e que exercita o seu espírito constantemente. Na semana passada e durante essa semana, ali onde nosso amado irmão Éder pôde mostrar para nós as qualificações dos presbíteros e também dos diáconos, que a Bíblia mostra para nós ali em 1 e 2 Timóteo que são pessoas que exercitam o seu espírito, né? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. E hoje também, vivendo a vida da igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados a exercitar o nosso espírito. Hoje eu tive um pouco de comunhão com alguns irmãos, e no dia de sexta-feira, eu só vou tocar num ponto bem breve relacionado a esse dia. 1 Timóteo, no capítulo 1, de 2 Timóteo, versículo 1, ele relata com relação à promessa da vida. Ele mostra que o Senhor, antes da fundação do mundo, tinha uma promessa para nós, e essa promessa é a vida. Então em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, fala assim: olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então o Senhor, ele veio na terra. Quando o Senhor estava na terra aqui como homem, ele era a única pessoa na terra, o único que tinha habitando dentro dele a vida de Deus. Então ele viveu 33 anos e meio com essa vida, manifestando Deus, expressando Deus aonde quer que ele estivesse. E ele fez tudo isso para quê? Para que toda essa obra que ele fez, todo esse viver, essa vida de aprovação perante o Pai e perante os homens, foi para que a vida dele migrasse para dentro de cada um de nós, e a sua igreja fosse gerada. Então hoje o fato de estarmos aqui, um dos primeiros fatos, o primeiro marco na história do homem, é que o Senhor dispensou para cada um de nós a sua vida. E ao crer no Senhor, ao confessar o seu nome, irmãos, nós recebemos essa vida que é apta para edificar a casa de Deus. Então na semana passada, ali o irmão mostrou claramente essas qualificações. E essas qualificações vêm da vida de Deus. Se eu quero me qualificar, eu preciso da vida de Deus. Essa reunião é para dispensar um pouco mais da vida de Deus, e também para me encorajar a desfrutar dessa vida, aprender a tocar na vida do Senhor, aprender a tocar nessa vida que está dentro do meu espírito. E aí vem esse tema, que é algo que nós desejamos, precisamos almejar alcançar, que é ser esse bom ministro de Cristo, né? Nós somos ministros, aleluia, nós somos aqueles que ministram Cristo, mas o Senhor quer nos tornar em bons, mas não é um bom literal segundo a língua portuguesa, é um bom segundo a palavra de Deus, né? E aí em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, fala para nós que o Senhor
Ele já salvou o nosso espírito porque nós cremos. Isso está na sexta-feira. Vamos ler aqui primeiro. Senhor Jesus, 2 Coríntios. Aleluia. Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos ler juntinhos. O qual nos livrou. Só enquanto todos os irmãos encontrarem, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Amém? O qual nos livrou, livrará de tão grande morte, e quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos livrou, temos o Senhor em nosso espírito. No futuro, o Senhor vai nos dar um corpo de glória, mas hoje nós precisamos exercitar o nosso espírito, pagar um preço, para que eu seja liberto, curado e livre, ainda na era que estamos. Então o Senhor já me livrou, está me livrando, e o Senhor vai livrar. Aleluia! Irmãos, esse é o sentido de nós estarmos aqui nessa noite. E aí o tema, né? Que essa igreja de Deus é coluna e base da verdade. O que sustenta essa igreja é a palavra do Senhor. É a palavra fundamental e também a palavra profética. O que nos sustenta é a coluna de Deus. Né? A gente estava cantando que fiel é a palavra. E a palavra do Senhor mostra que no princípio era o verbo. E também em Hebreus fala que tudo que foi feito por meio da palavra. E que todas as coisas vão passar. Vai passar os céus, vai passar a terra, porém a palavra do Senhor não passa. Por isso o Senhor deseja que a sua palavra seja prioridade na nossa vida. E o diabo sabe, o inimigo do Senhor, os principados e potestades, sabe que sem palavra o povo se corrompe. Sem buscar a palavra, sem desfrutar a palavra, nós enfraquecemos, nós distanciamos, nós esfriamos. Mas quando tem a palavra, pode ter dificuldade, pode ter fraqueza, pode ter muitas coisas, mas o Senhor promete que você será fortalecido, porque a palavra do Senhor, ela tem poder para nos fortalecer. É a palavra de Deus que sustenta todo o universo, ela que sustenta todas as coisas. Nada fugiu do domínio do Senhor até o presente momento, por causa da sua palavra. E na minha e na sua experiência, nós sabemos que toda vez que faltou palavra, tivemos dificuldade. A dificuldade não termina, não é? Mas sem palavra é um caos. Mas quando tem palavra, pode ter dificuldade, porque tem suprimento, tem sustento, né? Então aqui dentro do encargo dessa semana, 1 Timóteo capítulo 4. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a amar a sua palavra. Nessa noite nós precisamos amar a palavra. Tudo que o Senhor quer é que essa palavra entre no nosso ser e crie em nós algo que vem de Deus. E aí 1 Timóteo, o capítulo 4, do versículo 6, ele diz assim, olha: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então Paulo estava falando para Timóteo, e de forma pessoal, uma carta íntima, uma carta de quem tem cumplicidade. E Paulo dizendo a Timóteo que era para expor os irmãos, expondo essas coisas, expondo o que Paulo estava mostrando, expressando para Timóteo, juntamente no seu viver ali, aquela caminhada junto, né? Aí ele fala assim, ó, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então o primeiro ponto desse versículo
e também que está sendo dito durante essa semana para nós, nesses últimos dias, que nós precisamos nos alimentar. Eu preciso estar bem alimentado das palavras. Aqui a sã doutrina quer dizer da boa doutrina, do bom ensinamento, do ensinamento saudável, das palavras que ali João 6:63 fala que a palavra que Deus, que o Senhor tem falado, é espírito e vida. Então, aqui está falando de ser alguém que alimenta constantemente da palavra. Da mesma maneira que eu me alimento fisicamente todos os dias, me preocupo com a minha alimentação física, para me manter de pé. Espiritualmente, o meu homem interior tem necessidade de ser alimentado. A palavra do Senhor é uma palavra que quer nos suprir e nos alimentar. E aí quando foi dito para nós com relação de alimentar, irmãos, não é você estudar a palavra somente. Estudar a palavra é bom. Alimentar não é somente meditar na palavra. É ou não é? Imagina só um banquete, fui convidado para aquele almoço, para aquele banquete, e aí me deparo com toda aquela mesa posta e começo a estudar a mesa, Éder. Começo a estudar aquele alimento que foi feito. Começo a analisar aquele alimento. Será que foi cozinhado daquela maneira? Será que foi feito tal, assim, assado? Aí eu começo a estudar, começo a analisar e saio daquele lugar somente nessa esfera. Como que eu vou sair dali? Eu vou sair, eu senti o cheiro daquela comida, eu vi a comida, mas ela não entrou para dentro de mim, não mudou a minha história naquele dia. Todos os dias o Senhor tem apresentado para cada um de nós, incessantemente, um banquete para nos alimentar das sãs palavras. Mas eu não posso só olhar para essa palavra, irmão. Eu não posso só achar que é uma palavra bonita, que é uma palavra maravilhosa, que é um encorajamento maravilhoso, que tem causado efeito em muitas pessoas. Eu preciso pegar essa palavra e comer essa palavra, deixar essa sã doutrina, esse são ensinamento, entrar para dentro do meu ser. Nessa noite mesmo, eu preciso permitir que a palavra do Senhor alcance o meu ser. Eu preciso permitir que a palavra do Senhor mude, nem que seja 1 centímetro, mas que mude a minha história nessa noite. Eu preciso abrir o meu coração, Senhor. De repente nós precisamos. Senhor, eu não tenho tido apetite para a Tua palavra. Esse vírus, do Covid, ele tem uma faceta que ele tira o seu apetite, Mas aí os médicos falam assim: mesmo que se você não tiver com fome, o que eu tenho que fazer? Coma, alimente-se, fortaleça-se. É ou não é? Aí eu quero falar para você nessa noite: mesmo que você não tenha fome, mesmo que você não esteja com fome, você precisa se alimentar da palavra. Amém? E aí, ao alimentar, nós vamos estar forte, Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 8, irmãos, aqui ainda no versículo 6, queria só falar para os irmãos, não vai dar tempo de ler. Daniel fala da dieta. Amém, irmãos? Amém? Jesus é o Senhor. No livro de Daniel, no capítulo 1, não precisa abrir, ou se você quiser anotar, versículo 12 e 13. Daniel pede aos chefes do eunuco que se alimentasse por apenas 10 dias de legumes e água. E com 10 dias eles se tornam os jovens mais belos, mais robustos,
mais saudáveis, com mais saúde, por causa da sua dieta. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim, olha: tomai pela oração a palavra, que é a espada do Espírito. Então eu posso me alimentar e também eu posso tomar. Senhor Jesus. Aí no versículo 8 do mesmo capítulo fala assim, olha, no 7 ele fala para rejeitar, né, fábulas profanas, e no 8 ele fala, aí no final do 7 fala que é a questão do exercício pessoal, e no versículo 8 vamos ler juntos: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, para tudo. Amém. Eu vou ler aqui para os irmãos essa versão que fala 1 Timóteo 4:8, que o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. O primeiro ponto aqui, irmãos, que se você está exercitando fisicamente, continua, tá? Se você não está, pode começar, não tem problema. Mas o fato é que, no entanto, a piedade para tudo, ela tem proveito. Ela tem proveito na vida conjugal, vida familiar, vida da igreja, vida social. Tem muito mais proveito na vida de batalha espiritual. Então, quando aqui no versículo antes ele fala que é para rejeitar o quê? Rejeitar tudo que não é a sã palavra. Todo tipo de guloseima que vai danificar o seu físico, você tem que rejeitar. Comida que vai trazer dano, é ou não é? E aí pede para rejeitar, e depois fala assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Mas uma pessoa no aspecto físico que se exercita sem alimentação, também vai dar problema. Tem pessoas que vai exercitar, que vai para a academia, que vai para determinados lugares, fazer algum tipo de exercício físico mais intenso, sem alimentação, e acaba passando mal. Espiritualmente eu preciso exercitar, mas eu preciso estar bem alimentado. Então esse resultado de ter a palavra e ter a oração, ter o invocar o nome do Senhor, ter esse desejo ou sem desejo, mas o que eu quero, o que eu preciso entender é que eu preciso da palavra e do exercício. É ou não é? Então aqui fala assim, olha, que o exercício ele tem proveito para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é. Ele tem a promessa da vida que agora é, que há de ser. Ou seja, nesse momento, exatamente agora, a promessa da vida, ela tem efeito para nos suprir, para nos empoderar, para nos guardar e para nos livrar. Então, essa experiência que Paulo diz aqui para Timóteo, aí no final do versículo 6, além das sãs palavras, da fé e da boa doutrina, né, que é as sãs palavras, ele tem uma outra exortação. Ele fala que nós precisamos, que Timóteo, precisa seguir. Você tem seguido, né? Mas seguir não é de qualquer maneira. Aí vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Lá fala de seguir, e aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10, é uma carta pessoal, tá, irmãos? O Senhor está falando para nós de forma pessoal. Amém. Falou para Timóteo, quer falar para cada um de nós. Amém. Aí ele fala: tu porém, vamos ler juntos? Tu porém, tens seguidos de perto amor,
perseverança. Amém, até aí. Então o ponto-chave desse versículo que o Senhor está falando para nós: eu preciso seguir de perto essa sã doutrina, eu preciso me aproximar. Aqui está falando que Timóteo, ele tinha cumplicidade com Paulo. Timóteo sabia qual era o coração de Paulo. Quando Paulo falava, ele tinha ali aquele sentimento, ele sabia exatamente o encargo que estava dentro do coração de Paulo. Aí ele fala, o meu ensino, ou seja, o que Paulo ensinava, o procedimento de Paulo. Qual era o procedimento, qual era a conduta, qual era a vida de Paulo? Ele sabia o propósito, a fé, o amor, a perseverança. Então Timóteo, ele tinha intimidade com o apóstolo. Aí eu posso dizer assim, mas o Pedro Dong está longe. Ele está longe, mas ele está perto ao mesmo tempo, é ou não é? Amanhã mesmo nós vamos encontrar com ele, é ou não é? Amanhã à noite já tem um encontro marcado com Pedro. Amanhã de manhã tem uma palavra que o profeta vai transmitir, mas quem falou foi o Esdras. Então automaticamente quem vai falar amanhã aqui é o apóstolo. Como ele disse para Timóteo, que é para transmitir a homens fiéis e idôneos. Não é para falar algo que eu quero falar, mas é para falar algo que Deus quer que seja falado. E aí o exemplo de João, se nós ali começarmos a ler os quatro evangelhos, somente no evangelho de João vai ser relatado a água que saiu do lado do Senhor. Em João 19:34 diz que do lado do Senhor saiu sangue. Aí ele complementa, e água. Por que só João viu que do lado do Senhor saiu também água? Por que Mateus não viu? Lucas não viu? Marcos não viu? João estava perto do Senhor. Ou seja, ele tinha os detalhes da pessoa do Senhor. Seguir de perto traz detalhes da pessoa do Senhor. Por isso que Paulo exorta, vamos seguir de perto. Mas é muita mensagem, realmente, sim. Mas vamos fazer o máximo para nos apegar às verdades ouvidas e delas jamais nos desviar. Porque se eu não me apegar às verdades ouvidas, eu corro o risco de eu ficar ouvindo mentira. Se eu não ocupar todo o meu ser com o que é verdade, vai sobrar espaço para algo que é mentira. É outra doutrina, é outro ensinamento, né? E outro item que Paulo exortou a Timóteo, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, aí no versículo 14, ele traz outra exortação de encorajamento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Qual é a fonte? Nós precisamos estar claro da onde que vem tudo que tem ensinado. Quem que está ministrando todas essas palavras para nos encorajar? A Bíblia fala assim, crê nos seus profetas, crê em Deus, estarei seguro, e crê nos seus profetas, prosperareis. Quem está falando por meio do Pedro é Deus. Quem está falando por meio do Esdras é o próprio Deus. Deus derrama por meio do seu servo, que derrama para os demais servos. Então, no meu coração, de forma pessoal, irmãos, nós precisamos ter convicção da fonte que eu estou bebendo. Qual é a fonte que eu estou bebendo? Da onde que eu estou recebendo o falar de Deus? O que eu estou ouvindo nesses últimos dias? O que tem entrado no meu coração? Qual que tem sido a prioridade no meu dia a dia? É a sã doutrina?
É o bom ensinamento? É ou não é? Porque o Senhor está falando para nós de muitas formas, de muitas maneiras, de forma abundante. Mas tem outra pessoa também que está falando. Tem um outro que está ensinando outro ensinamento. Está trazendo a apostasia, está trazendo o distanciamento. Né? Aí tem o distanciamento por causa da questão do Covid. Mas o diabo quer o distanciamento da fé. Ele quer nos distanciar das sãs palavras. Ele não quer que os meus ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque o que o Espírito está dizendo é para nos abençoar e é para que Ele mesmo venha. É para fortalecer as famílias. É para fortalecer o casamento, né? É para fortalecer a nossa vida pessoal, vida profissional, para que o Senhor volte. Então essa fonte, irmão, aqui, Timóteo, ele tinha total convicção e clareza. Paulo é um homem de coração puro. Paulo é uma pessoa que ama a Deus. Ele é totalmente um com o Senhor. E nós temos essa convicção do nosso irmão Pedro. E com os irmãos que estão à nossa frente. Nós precisamos, Senhor, me ajuda a seguir de perto esse ensinamento, é ou não é? Ó Senhor Jesus, aleluia. E aí em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3 ainda, no versículo 2, ele trouxe uma advertência para nós, com relação, e aí o André, né, ele fala assim, que esse capítulo 3 não é para quem está fora do viver da igreja. O capítulo 3 de 2 Timóteo está relacionado para nós que vivemos a vida da igreja. Aí no versículo 2, para a gente ser breve, aí fala assim: pois os homens serão egoístas. Aí egoísta é o que? Amante de si mesmo, só pensa em si mesmo. Avarentos, amante do dinheiro, que ama o dinheiro mais do que tudo. Aí jactanciosos, presunçosos, alguém que gosta de ostentar, de aparecer. Arrogante, né? Arrogante é uma característica de Lúcifer também, né? Todas essas são, que gosta de olhar por cima, está por cima. Ó Senhor Jesus. Blasfemadores, né? Que está relacionado com falar mal, difamar. Aí ele atentou muito nesse ponto, que eu vou até pular aqui e vou passar para ele. Desobediente aos pais. Lá em Efésios fala que é preciso honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa, no aspecto físico. E isso traz, quando nós honramos nossos pais, isso traz bênção para nós, no aspecto físico, humano. Agora no aspecto espiritual, ele mostrou algo para nós, que nós precisamos ser obedientes aos nossos pais espirituais. Receber essa palavra e obedecer essa palavra. É ou não é? Porque isso traz para nós prosperidade espiritual. E aí o próximo item após desobediente aos pais, que eu vou falar também, é a questão da ingratidão. Recebe o suprimento da palavra, benefícios, porque irmãos, toda vez que a palavra vem, nós acolhemos a palavra, é muito benefício, é muita bênção. Irmãos, a palavra traz bênção para nós, inúmeras. Abençoa a nossa casa, até os nossos filhos, até a nossa família que nem sabe o que é o Senhor. As bênçãos alcança, supre, traz segurança, traz paz. Quantos livramentos! Por causa que a palavra de Deus tem repousado sobre a vossa vida. Aí, eu não posso ter um coração de ingratidão, não ser grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem tido para conosco. Quantos benefícios, esse tempo todo? Ou é por acaso que o Senhor tem nos abençoado?
né? Então, quando nós alimentamos da palavra, quando nós buscamos esse bom ensinamento, quando nós seguimos de perto, irmãos, nós somos guardados de todas essas coisas. Nós não somos arrogantes, presunçosos, não queremos status, posição, não queremos aparecer, não queremos falar bonito, nós queremos é crescer em vida. O nosso anelo é crescer em vida. Eu tenho certeza que cada pai, que cada mãe aqui tem um desejo que seu filho seja cheio do Espírito, seja como Estevão, né? Então esse é o benefício. Aí voltando, com relação, eu já até falei, mas aqui eu vou aplicar só o exemplo desse exercício físico. A palavra exercício no original grego, ali na Bíblia Strong, quer dizer aquele que pratica constantemente. É ou não é? Também não adianta você ir na academia uma vez por semana. Não adianta você fazer certo tipo de exercício uma vez por mês. Ou pegar uma dieta e falar assim, ó, eu vou fazer essa dieta só segunda-feira, os outros dias eu vou ficar à vontade. Não tem efeito. Então o exercício está relacionado com a constância. E quando fala que o exercício físico, ele é proveitoso. O exercício físico, ele cuida do nosso corpo, que também é o templo do Espírito Santo, que também vai sustentar o espírito e a alma cheia de espírito. É ou não é? O Senhor precisa do meu corpo e do seu corpo, Tom. Porque sem o nosso corpo não tem expressão, né? Nós íamos cantar um hino, nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. A vida da igreja é para nos tornar parecidos com o Senhor. Mas à medida que a vida cresce em nós, né, Ele vai se manifestando e nós nos tornamos a sua expressão. Mas o exercício na piedade, para tudo, irmãos, é para tudo. Aí, desfrutando, ruminando hoje com o irmão, aí veio a luz. Quem era Davi? Davi era um jovenzinho, irmãos, de uma família de soldados, e só ele nasceu do tamanho do Éder, assim, do Nilton. E o resto tudo soldado, tanto que ele nem foi chamado. Mas ele não tinha uma estatura física boa, não. Mas ele cuidava de ovelhas e ele exercitava espírito. Ele tinha um leão dentro dele ativado. E nessa experiência, nós não vamos ler, mas está em 1 Samuel 17. Ele teve a experiência que é relatado na Bíblia, que ele matou um leão, porque estava ameaçando as ovelhas, e também matou um urso. Essas são a experiência relatado na Bíblia. Mas teve muitas outras, né? Deve ter matado raposa, e entre outras, várias outras, né? Mas o pai dele pediu que ele levasse comida para os seus irmãos. 1 Samuel 17. E quando ele chegou ali naquele acampamento, havia um filisteu, que os estudiosos falam que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Era alguém que praticava algum tipo de esporte para cuidar do seu corpo, e que estava ali afrontando o povo de Israel. E a história também mostra, irmãos, que a armadura que Golias usava tinha 65 quilos, e só a ponta da lança que ele carregava, só a ponta da lança tinha 8 quilos, né? E Davi tinha pequena estatura. Então, um homem, podemos dizer que musculoso, ou não é? Cheio de força física, e um jovenzinho, cuidador de ovelhas. Quando chegou ali, ele falou assim: quem é esse filisteu? Irmãos, olha aqui que exercitar pessoalmente na piedade faz conosco. Aí em 1 Samuel,
17:34 fala assim, olha, aí ele conta a experiência dele. E no versículo 40 ele fala assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, lançando na mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, quando nós exercitamos o nosso espírito, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós nos alimentamos da palavra, pode ter leão, pode ter urso e pode ter Golias, mas tamanho não importa, porque quem exercita o Espírito não vai pela sua própria força, vai em nome do Senhor. Então todos os dias que eu alimento o meu Espírito, que eu saio de manhã, você não está indo trabalhar em seu nome, não está saindo com a sua própria força, você está saindo em nome do Senhor. Então Davi, aí no versículo 49, vou ler bem rápido aqui, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali apenas uma pedra, e essa pedra matou Golias, porque Davi, embora pequena estatura, embora pouca força física, ele era alguém que exercitava pessoalmente. Nessa noite aqui nós estamos exercitando coletivamente, é ou não é? Mas aqui Timóteo falou assim, olha, quando você estiver na sua casa, aí quando você abrir o seu quarto e fechar a tua porta, entra para o teu quarto e começa a louvar o Senhor, começa a cantar, pode pular também, pode ficar louco, pode exercitar o seu espírito, não tem problema se o seu vizinho falar, que cara é esse, que pessoa é essa? É alguém cheio do Espírito, está exercitando pessoalmente. E aí, quando você sair, não vai ser você que vai sair, quem vai sair vai ser o Senhor de novo, o Senhor em você, a expressão de Deus na carne. Vai sair alguém parecido com Jesus, cheio do Espírito, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse pastorzinho, que ninguém dava nada por ele, até o próprio pai dele rejeitou esse pastor, chamou todo mundo, né? Samuel chegou ali, chamou todos, aí o Espírito falou assim, mas não é esse que vai ser ungido? Embora ele foi ungido também, né? Um detalhe, quem aqui é ungido, diga amém. Amém. Nós também somos ungidos. Amém. Aquele que nos ungiu é Deus. Amém. Então, o Espírito falou assim, ó, não é ninguém desses aí, tudo é bonito, tem estatura, forte, musculoso, mas não é esse aí não. É outro. Deus não, isso aí, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então, Paulo exortou Timóteo. Paulo nessa noite está exortando o irmão Valdir, né? O próprio Deus está exortando cada irmão. Você é um guerreiro que precisa combater o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé, né? Em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 12, 1 Timóteo 6,12, é uma exortação que Paulo dá. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia, ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Combate o bom combate da fé, toma posse, aleluia, para a qual também foste chamado, e de que fizesse boa confissão. Quando fala de combate, está falando de briga, está falando de luta, está falando de guerra, está falando de pagar preço, né? A palavra do Senhor aqui mesmo em Timóteo fala que nós somos arregimentados como um bom soldado, e esse soldado, Deus não depositou nele espírito de covardia, mas de poder, de amor,
de equilíbrio. É isso que Deus está ministrando para cada um de nós. E nesse combate, como diz aqui no alimento diário, aí ele relata a respeito do combate e fala assim: olha, há muitos embates hoje contra a nossa fé. Por isso que precisa combater, porque tem muita coisa querendo enfraquecer a nossa fé, querendo tirar a nossa busca espiritual. Esse combate, irmãos, é para guardar a fé. Aqui fala assim: esse combate é para defender a fé e tomar posse da vida eterna. Ou seja, defender a fé. Você está cheio de fé, cheio do conteúdo de Deus, aí tem algo ameaçando a tirar a sua fé. Quando a fé é tirada, é enfraquecido. Mas pelo fato de estar junto com os irmãos, pelo fato de estar vivendo a vida da igreja, de estar sendo bem alimentado, estar exercitando o espírito, você está espiritualmente musculoso, forte, suprido. Ou seja, você tem vigor para defender a fé, vigor para falar para o inimigo: arreda Satanás. Eu não abro mão da leitura da palavra, eu não abro mão da leitura dos livros, eu não abro mão de vir à reunião, não abro mão de orar com os irmãos, eu não abro mão de assistir às lives, de invocar o nome do Senhor, não abro mão de exercitar pessoalmente a piedade. Isso, irmãos, é combater o bom combate da fé. Davi era alguém que estava combatendo, só que na experiência, quando vem um leão, que é algo muito grande, a tendência é orar mais, é ou não é? Aí vem um gigante Golias, aí a oração se move, porque é algo muito grande. Mas quando tem uma discussão dentro de casa, que é algo pequenininho, aquilo fica ali arrastando, aí tem um rancor no coração, tem uma coisinha pequenininha. Isso também precisa ser combatido, precisa, exercitando a fé, isso precisa aos poucos ser eliminados, as pequenas coisas, as ervas daninhas, isso precisa ser eliminado. Então, aqui está falando que é para o que, irmãos? Para tomar posse. Eu queria ler um versículo para os irmãos, que é Mateus capítulo 11. Ó Senhor Jesus, Mateus 11, versículo 12. Toma posse. Vamos falar junto, irmãos? Eu quero tomar posse da vida eterna hoje. Ó Senhor Jesus. Mateus 11, 12. Isso aí, irmãos, é desde os dias de João Batista, tá? Até agora. Vamos ler juntos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aí na versão aqui King James diz assim, olha: desde os dias de João Batista até agora, o reino é tomado à força, e os que usam de violência se apodera, toma posse. Eu tenho que usar de violência para orar. O que os irmãos acham disso? Usar de violência para ler a Bíblia, é ou não é? De repente vem algo que me desanima, aí eu preciso usar de violência para vir às reuniões, para invocar o nome do Senhor violentamente. Eu não aceito esse pensamento. Ó Senhor Jesus, esse pensamento não é meu, eu rejeito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E assim, irmãos, é tomado o reino. Assim o reino vem. Se invocar Senhor Jesus, com certeza vida obterá.
com certeza vai ganhar vida. Irmãos, precisa invocar o nome do Senhor. E aí, em 2 Timóteo ainda, fala de um outro item, que esse bom ministro, do qual Paulo estava ali cuidando, exortando, né? Ele precisaria atentar, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus, amém? Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Existe um padrão das boas palavras, um padrão dos bons ensinamentos, que nós precisamos absorver constantemente. E ao absorver, ao receber, tem que manter esse padrão. Não pode baixar o padrão, Celso. Qual que é o padrão de qualidade da sua empresa? Não pode baixar, tem que ser daquilo para cima. Tem que aumentar. Qual que é o padrão hoje no Bucafé? É ou não é? Qual que é o padrão lá, Cláudio, na sua empresa? Tem que manter o padrão. E não pode baixar o padrão. O que eu alcancei tem que aumentar. Então Paulo falou assim, olha, você tem sido suprido, tem seguido de perto, você tem sido bem alimentado, tem aplicado a leitura, tem exercitado pessoalmente, tem exercitado junto com os irmãos, tem estado junto com a igreja. Agora mantenha esse padrão. Você está reunindo constantemente, está lendo a Bíblia, está invocando o Senhor. Não perde esse padrão. Mantém daí para mais. Quando voltar às conferências, eu já ia na conferência, então mantém o padrão. Mas vai ter conferência agora, terça-feira. Eu sempre fui, então mantém o padrão. Mantém o padrão da vida da igreja, né? E aí ele fala que esse padrão, né, além de exercitar, além de manter, eu preciso de uma outra. Timóteo está precisando de outra exortação, que no caso somos nós, que aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, é um versículo muito conhecido, mas é algo, irmãos, que precisa ser relembrado, irmãos. Primeira coisa, Paulo falou, Timóteo, foge de todo tipo de aparência do mal, foge das paixões da mocidade, foge do proceder mundano, foge de tudo aquilo que enfraquece a sua fé, foge das paixões da mocidade. Hoje não precisa ir numa balada para tocar nisso, irmãos. Não precisa de ir numa festa. Hoje isso está num dispositivo, está num celular, está em vários itens. As paixões da mocidade, não é necessário mais eu ir até elas. O inimigo deu um jeito de trazer ela até nós. Foge, rejeita, né? Aqui está falando sobre isso. Então quando ele fala de fugir, é porque, irmãos, da fuga. Eu preciso fugir de algo que me segue, eu não é? Mas a Bíblia fala assim, olha, resistir ao diabo, resistir às paixões da mocidade, resistir às ofertas deste mundo, que é um pacote só, irmãos, tudo é o inimigo. E aí ele exorta, mas segue. Na verdade, segue aqui está escrito assim, persegue, seja um perseguidor. Você precisa ser um perseguidor, né? Persegue a justiça, a fé, o amor, e não anda com qualquer pessoa, não se enturma com qualquer pessoa. Tem um padrão para você ficar com certas pessoas, para se relacionar, para abrir o seu coração. Que pessoas são essas? São os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Esse é o padrão, é desse nível para cima, é disso aí para mais, né? Então é uma exortação, e tudo isso, todo esse nível, ele é compatível com
Quem segue de perto, quem se alimenta, quem exercita, aí tem força para fugir. Tá certo? Agora, para finalizar, queria ler com os irmãos aqui 1 Timóteo capítulo 4. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. 4:12, 1 Timóteo 4:12. Amém. Ó Senhor Jesus. Que Paulo estava falando para um jovem naquela época, né, irmãos? Timóteo era um jovem cooperador, mas hoje essa palavra aqui é para todos nós. Não despreze a sua mocidade, não despreze a sua maioridade, a sua meia-idade, não despreze a sua vida. Não se despreze, né? Não despreze a você mesmo. Pelo contrário, vamos ler juntos? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha só, mais uma vez ele fala de pureza no final, porque aqui está falando o que para nós? Está mostrando que, primeiro, eu preciso ser um modelo. Torna-te modelo, Celso. Torna-te modelo, irmão Claudinei. Modelo dos irmãos, né? Aí, além de ser esse bom ministro que se torna um modelo, aí ele precisa ser um modelo na palavra, ou seja, com relação ao alimento diário, com relação à leitura da Bíblia, né? Com relação a desfrutar, a orar. Aí, no procedimento aqui é o que? No seu comportamento, na sua conduta, no amor. Ó Senhor, nos ajuda a amar os irmãos. Senhor, livra-nos de bater nos irmãos, de criticar os irmãos, de julgar os irmãos, mas nos ajuda a amar como o Senhor ama os irmãos. No amor, na fé. Amém? Somos aqueles que carregamos a palavra, o portador da fé. Quando eu me encontro com o irmão Valdir, eu, ao sair da presença dele, deixei ele mais fortalecido do que antes. Fortalecer a fé desse irmão, né? E aqui está falando também na pureza. Ó Senhor Jesus, coração puro, a irmandade cheia do Espírito Santo, né? Aí no versículo 13 fala assim, olha, até a minha chegada, até a volta do Senhor, irmãos, aplica-te a leitura. Quem não precisa responder, mas quem está aplicando a leitura no seu dia a dia? A leitura da Bíblia, a leitura dos livros, né? A exortação e ao ensino. Timóteo também estava ali para transmitir, né? Versículo 14. Não te faça negligente para com o dom que é em ti. Só até aí. Aí o versículo 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, a ponto dos irmãos verem, puxa, esse irmão está cheio de vida, realmente esse irmão está cheio da palavra. E o último versículo, que é o 16, que fala assim, olha, tem cuidado de ti mesmo. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Irmãos, nós sempre temos ouvintes. Em todo lugar tem pessoas nos ouvindo. Então aqui esse cuidado, esse versículo também está relacionado com o mandamento do Senhor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, quem se ama se cuida, não é? Quem não ama não cuida, não é? Não é verdade? Então quando nós nos amamos com o amor de Deus, nós nos cuidamos com o amor de Deus. Então tem cuidado de ti na palavra, na oração, agora vai cuidar de outros. E é isso aí vai salvar tanto a minha e a sua experiência, como também aqueles que estão nos ouvindo.
O Senhor quer nos tornar cada vez mais, cada dia mais, um bom ministro de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos apenas fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós realmente queremos alcançar esse padrão, ser bom ministro de Cristo. Por isso te louvamos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Abençoa os irmãos, abençoa cada irmão também que está assistindo, Senhor, pelo Instagram, pelo YouTube. Que o Senhor venha continuar abençoando também os irmãos que não puderam vir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.